Olá, seja bem-vindo para mais um podcast técnico. Eu sou o Wellington Caetano, diretor comercial da empresa Proter Equipamentos. Esse espaço nós vamos trazer especialistas, técnicos, profissionais da área da indústria, onde iremos discutir experiências reais, soluções práticas, né, e tudo que envolve a parte operacional, né, de vários segmentos aí da parte industrial, né? E hoje nós estamos aqui com o Pedrinho, né, que faz parte aí da nossa engenharia de aplicação, ampla experiência na parte de sopradores, né, muito conhecimento. Estamos também aqui com o Alexandre, né, ele é nosso consultor técnico e consultor aí, especialista também na parte de sopradores de fuligem. E nosso convidado aí especial, né, nosso parceiro, grande profissional aí na área, Donizete, né, responsável técnico aí da usina Diana. Vamos falar um pouco mais aí da parte técnica, caldeira de biomassa, enfim, temos um papo legal aí para vocês aí na data de hoje. Começo com você, Donizete, falando um pouquinho mais aí sobre a sua experiência, um pouco mais aí sobre da onde você começou, sua história aí, pessoal te conhecer um pouco. Bom dia a todos, vamos lá. É um prazer imenso estar aqui participando do podcast com o Wellington, Alexandre, Pedrinho. São umas pessoas aí que tratam o mercado sucroenergético com responsabilidade, buscando sempre cada vez mais estar melhorando o nosso setor. E eu comecei muito cedo, viu, Wellington? Comecei em 1997. Então, uma trajetória aí que a gente começou, foi meu primeiro contato dentro de indústria. E nós se fala lá atrás, né? Não existia nada da tecnologia hoje, que é uma tecnologia avançada que a Proter põe no mercado aí. Naquela época não existia, não. Então era tudo caldeira ferradura, aquelas caldeirinhas que fala barriga d'água, né? Aquele tempo, aí depois foi modificando, caldeira de 15 quilos. Primeiro começamos com a de 12, aí da de 12 subiu para caldeira de 14, 15 quilos. Depois foi para de 18, até chegar na caldeira de 21. Hoje a gente já tem caldeira de 42, caldeira de 67 e por aí se vai, né? Então aquele tempo era muito complicado, não tinha tecnologia, ninguém via se falar em nada em ganho de balanço térmico, ou seja, aquele tempo o setor era muito carente ainda, trabalhava muito visando o quê? Moagem, açúcar e álcool, né? Mas a melhor escola, né, Donizete? Então nós começou lá. Naquela época não tinha nem operador de COI, era tudo no pianinho, né? Tinha o operador de alimentação de caldeira. O que era operador de alimentação de caldeira? O cara trabalhava lá na válvula. Então tocava uma sirene, o nível estava caindo. O cara ajustava a válvula. Duas sirenes, o nível estava subindo. Nós é daquela época que quando a moenda parava, o sinal era marretada no pé direito, né? Que a moenda parou. Duas marretadas, a moenda partiu. Dosador de bagaço era no rastelo, né? Então, quando parava a moagem, todo mundo pedia a Deus para não parar, porque quando parava, era no rastelo que abastecia o dosador, né? Então, a gente vem numa trajetória aí grande dentro dessa experiência. Eu fico feliz, assim, em saber que a nossa geração está deixando um legado e uma condição melhor para a geração futura que está chegando aí, né? Então, hoje a gente vê que a pessoal que está chegando para o setor, eles têm uma facilidade muito grande, porque hoje existe uma tecnologia, vocês são exemplo da tecnologia, né? Falar na Proter, a Proter é um exemplo de tecnologia aí no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz e também fico mais feliz ainda por nós estar no meio desse setor. Pedrinho, esse cara que é uma lenda do setor sucroenergético, cara. Qualquer lugar que você anda, você falar do Pedrinho, todo mundo enche o olho d'água de falar do Pedrinho, né? Então, vem nessa trajetória, comecemos dessa forma, depois mudei de empresa, trabalhei na minha primeira empresa há 8 anos e meio, né? Aí pedi demissão, fui para a segunda empresa, onde a gente, chegando lá, a gente deparou com o setor ainda muito precário, então a gente começou a trabalhar no forte, no
tratamento de águas, né, de utilidades, e trabalhando, visando o que? Setor de geração de vapor. Foi uma época de transição, onde de 2000 para cá que começou a se falar muito em cogeração de energia, né? Começou a surgir o primeiro, ou como se diz, o primeiro vocabulário de cogeração de energia. Vamos subir pressão de caldeira, vamos cogerar com turbina de condensação, contra pressão. E a gente começou a fazer um trabalho nessa empresa que a gente não cogerava, mas porém qual que foi o primeiro trabalho? A pôr a casa da parte de geração de vapor em dia, buscar os recursos, começar a mostrar para os donos que a tecnologia tinha chegado, que a tecnologia estava ali e que a gente tinha que começar a acompanhar a tecnologia. Porque se naquele momento a gente não trabalhasse para acompanhar a tecnologia, o nosso mercado ia ficar muito precário. Então a gente viu os países vizinhos aí, nossos concorrentes, começar a aplicar bastante tecnologia e a gente estava caminhando muito lentamente. Então eu acredito assim que de 2003, 2004 para cá começou o boom no Brasil da tecnologia, de começar a encarar realmente que o setor precisava se adaptar à tecnologia que tinha. Isso ajudou tanto para nós que trabalham na indústria, quanto também para quem desenvolvia os projetos de tecnologia, porque hoje um projeto para desenvolver é muito caro. Aí você não aplica, como é que você sobrevive com um projeto parado? Então a gente começou a fazer um trabalho, eu lembro que na época de 2007, né, a gente tinha uma captação de água de 464 metros cúbicos por hora, né? Daria naquela época 209, 210 metros cúbicos de água por tonelada de cana processada. Então a gente começou a trabalhar nesse recurso hídrico para melhorar tanto a parte de cogeração, quanto a parte de processo de geração de vapor, quanto a parte de economia de captação de água, que era um impacto muito grande no meio ambiente. Então foi aí onde começou a deslanchar para o lado da tecnologia. Então aí veio grandes implantamentos na época de 2000, de 98 até 2000, começou o boom de quê? Todo mundo pensou em pôr economizador de caldeira, porque todo mundo começou a entender que tinha um ganho. Então começou por economizador, começou a melhorar essa parte da geração de vapor. Então nessa empresa, né, a gente fez um bom trabalho. Eu permaneci nessa empresa por 15 anos e meio. A gente fez um bom trabalho. E quando a gente sente que está com a missão cumprida, né, que já tem um discípulo lá que dá para dar continuidade do trabalho, eu acho que é hora da gente partir. Então aí foi na onde eu pedi demissão novamente e vim para outra empresa que hoje eu estou. Hoje eu sou o coordenador responsável de geração de vapor de utilidade da Diana Bioenergia. E para quem tiver a oportunidade, que conheceu a Diana e quiser ir lá visitar hoje, vai lá ver. A Diana cresceu muito. A Diana foi uma empresa que vem crescendo, e a Diana ela tem um diferencial. A Diana é uma empresa que ela pensa no maior patrimônio dela, que não é fazer álcool, não é fazer açúcar nem esmagar cana, e sim no funcionário que ela tem lá dentro. Então a gente chegando lá, a gente teve uma oportunidade de ser muito bem recebido. Era um setor carente, a gente chegou lá. Quando a gente for falar mais na frente de manutenção, a gente vai comentar sobre isso, mas era um setor carente ainda da tecnologia. A gente vem trabalhando, adaptando, fazendo a tecnologia andar lá dentro, e a gente tem ganhado um gap muito grande dentro desse trabalho que a gente tem feito. Então, já são 29 anos de estrada, aprendendo todo dia, e cada vez mais, cada dia vivido, pode ter certeza que a gente vai aprender mais. E quando senta para bater um papo com pessoas igual vocês, que entendem de tecnologia, e além de entender da tecnologia, entende de equipamento, cara, eu me sinto muito confortável para bater esse papo, porque eu sei que a gente vai conseguir transmitir para quem nos assiste hoje o quanto é importante
uma tecnologia dentro de uma planta industrial? Donizete, igual você falou, né? A gente acompanhou a época da Diana. O tempo atrás, a pessoa não se media qual que é o diferencial do soprador na caldeira. Então ele consumia bagaço. O bagaço hoje é ouro, né? Vamos dizer assim, né? Você vai juntando bagaço para continuar cogerando fora da safra. E eles não davam muita importância para o soprador. E com a tecnologia, eles começaram a se medir quanto gastava de bagaço na queima ali para produzir o vapor e com soprador e sem soprador. Então a eficiência aí é muito bacana, né? O Pedrinho depois vai poder falar um pouquinho mais dessa história para nós, né? Eu venho daí, tô quase 30 anos aí no ramo de soprador de fuligem, né? Comecei na Heron e eu tive a oportunidade, meu professor, né? Tá aqui do lado hoje, né, Pedrinho? Então eu tive o privilégio de aprender tudo aí com o nosso mestre Pedrinho, né? E ao correr dos anos aí a tecnologia veio chegando e não foi diferente com a gente sempre investiu. O Pedrinho, com a vaga experiência dele aí, sempre teve de frente aí em campo a nossa engenharia de aplicação e viu a necessidade que precisava ser mudado. Então, ao longo dos anos aí, a gente foi aperfeiçoando muito a nossa tecnologia. Tanto que agora a gente lançou, há pouco tempo atrás, na indústria 4.0, então ficou top de linha. Então, quando a gente começou, nosso intuito era açúcar e álcool, né, o setor sucroenergético. Hoje a gente faz vários segmentos aí, inclusive papel celulose, petroleira, alimentícia, devido à credibilidade e à tecnologia instalada no nosso equipamento. Tudo isso não é fácil, né? Lógico que a gente tem que ter uma equipe engajada, então temos os melhores com a gente. E no decorrer do ano aí, a gente vai estar, no decorrer do tempo, né? Sempre melhorando mais. Sempre tem alguma coisa para se aprender, sempre tem alguma coisa para melhorar. E o Pedrinho é o nosso carro-chefe, né? A gente brinca, né? O Pedrinho sonha com soprador, a gente coloca em prática. A gente lançou agora já, tem vários equipamentos já vendidos, instalados, rodando. O Pedrinho desenvolveu para caldeiras pequenas, né? Fogo tubular. Então, antes se parava a cada 15 dias, tem que parar, fazer a limpeza, né? Tudo ali nos tubos. Então, isso gera custo, transtorno, né? Um final de semana que o colaborador poderia estar descansando e está lá fazendo a limpeza da caldeira. E foi muito sucesso, né? Então, quem comprou o equipamento, quem está instalando, a gente só tem um feedback bacana que está funcionando. Então, eu acho que é isso, né? Sempre colocar tecnologia e inovação aí nos nossos equipamentos. Importante. Hoje nós estamos com várias experiências aqui, uma ampla experiência aqui na parte operacional. E vou deixar o Pedrinho falar um pouquinho aí sobre a experiência dele aí, para vocês conhecerem um pouco mais sobre aquilo que ele tem a falar, né? E aquilo que ele passou de experiências aí reais no mercado. Pedrinho, fique à vontade. Olá a todos. Obrigado pelo convite, estar presente aqui. Satisfação participar aqui dessa conversa. Falar sobre mim, comecei ainda jovem, né? Hoje já está já com a idade um pouco avançada, mas ainda continuo nativa, né? Com bastante vigor e energia para continuar dando ganhos aí de novas tecnologias, né? Procurar melhorando, procurar novas ideias, né? Para que a gente tenha no mercado aí algumas coisas que promovam ambição para os nossos clientes. Não podemos ficar parados no tempo. Sempre temos que fazer renovações, né? Porque existem essas possibilidades, né? Para quem tem convicção que no mercado a gente pode conseguir êxitos para que a gente consiga sempre promover uma boa satisfação para o cliente, né? E tornar o nome da nossa empresa, né? Para difundir em todos os mercados, né? Onde nós não só participamos do mercado sucro energético, né? Sucro álcool, mas também nos mercados de alimentos, né? Siderúrgicas, papel e celulose, e também poucas
mercados aí que, por exemplo, que a gente pode citar aqui que às vezes é necessário estar colocando nossos equipamentos, né, são em fornos, né? Fornos de siderúrgicas, né? Equipamentos novos, né? E também em partes da caldeira que é necessário ter um equipamento para fazer essa limpeza, né? No caso, onde nós colocamos aí, bem recente, né? Numa das unidades da Petrobras, né? Um soprador para fazer limpeza num pré-aquecedor regenerativo, que é praticamente um pré-aquecedor redondo, né? Ele fica girando e o soprador tem que ficar limpando sobre o cesto. Isso aí esse equipamento só se conseguia no mercado exterior. Hoje nós temos esse item aí para que a gente promova aí os nossos equipamentos. Eu iniciei na Zanini, né, em 1976, na era do Proálcool, né, que foi iniciado em 75. Comecei na engenharia de caldeiras. Naquela época não existia muitos fabricantes de sopradores no Brasil, né? Praticamente um fabricante aí que começou a servir, né? Depois ele não conseguiu atender a demanda do mercado, né? Na época do Proálcool foram muitas usinas vendidas. Eu me lembro ainda que na época, quando eu estava na Zanini, existia um inventário anual onde que a gente tinha que contar os equipamentos que estavam estocados, né? E um dos equipamentos que foi delegado para a equipe que eu atuei foi contar o número de sopradores que tinha em estoque. Aquele foi o pior sábado que eu trabalhei na minha vida. Não queria ver mais soprador. Esse conhecimento de soprador, né, eu já tinha nessa época de engenharia, né? Mas não como na prática, né? Foi quando eu ingressei em 94, né? Na Heron, né? E comecei a aprender mais sobre sopradores. Soprador, na época, ele foi desenvolvido um rotativo fixo. Ele foi baseado num sopradores desses de Dini, né, que a gente comenta aí, que ele tinha duas rotações, horário e anti-horário, né? E o Marcolino, na época, fez uma adaptação nesse soprador de Dini, fazer uma rotação única. E então, a partir de aí, a Aeron passou a fabricar sopradores. Eu estive na Aeron de 94 até 2014, né? 20 anos. E atualmente estou na Process, né? Que são equipes conjuntas hoje, né? Aeron e Process, denominada Brother, né? E ainda continuamos aí nos avanços de sopradores para caldeiras. Com o surgimento da cogeração, que você citou, Donizete, em 2001, foi na época da criação do Proinfa, né? Nessa época, as caldeiras já estavam surgindo as caldeiras de alta pressão. E era necessário maior área de superfícies para produzir a capacidade de pressão nas caldeiras. E com o aumento de 21, que passou por 42 e chegou até 67 kg por centímetro quadrado, né? Ou 67 bar, né? Que são praticamente se denomina iguais, né? Nas unidades. Aumentando a área de superfície, você também tem maior acúmulo de cinzas. E nesse sentido, o soprador passou a ser mais que necessário, principalmente o soprador retrátil.
soprador retrátil ele passou a ser imprescindível, principalmente na área da região dos superaquecedores, né? Onde você tinha que ter as serpentinas sempre limpas, né? Para manter a temperatura de vapor superaquecido, que é destinado às turbinas, né? Que quanto melhor melhor a temperatura, de acordo com o projeto da caldeira, você vai ter as turbinas funcionando em bom desempenho. Então, o soprador retrátil hoje ele é mais que necessário. Foi difícil incluir o soprador retrátil no início. Um dos primeiros sopradores que foram fornecidos, que eu me lembro, eu até acompanhei, foi na CSN em 1997. A partir daqueles ali, passou a se difundir os sopradores em caldeiras. Pedrinho, a Iron, ela foi pioneira, né, no Brasil, então você participou desde o primeiro, né? Esse é o primeiro soprador retrátil fabricado no Brasil, 100% nacional, porque antigamente era só importado, né? Sim. Ele vem de importação, e esse que você está contando, ele é o primeiro a ser feito no Brasil, tecnologia 100% brasileira. Isso. Ah, ok. Foi os primeiros sopradores a serem fabricados no Brasil com tecnologia nacional. Com a nossa tecnologia, né? Bom, aí tivemos alguns cenários aí que para sopradores, né? Para o mercado de sopradores, foi uma perda, né, de serviços e fornecimentos, que foi quando houve a necessidade, a necessidade, a partir da década de 1980, uma intensa substituição de combustível à base do óleo BPF, que eram as caldeiras a óleo. BPF, né? Isso, óleo BPF. BPF é baixo poder de fluidez. E passou a se utilizar o gás natural. Então, o soprador não era mais necessário, porque o gás natural não tem problema de acumular sujeira. Então, para fabricantes de sopradores, foi um péssimo negócio, mas um impacto positivo para o meio ambiente. Isso a gente tem que reconhecer. Mas, por outro lado, com a proibição da queimada da cana, se você se recorda, Donizete? Lembro, com certeza. Então, com a proibição já começou lá, você pensar em proibir a queimada da cana e adotar-se o uso da palha com bagaço. A queima da palha da cana com bagaço. E a palha da cana, ela tem um poder calorífico muito bom, né? Agregada ao bagaço, mas a cinza tem altos teores de potássio, sódio e enxofre, além do cloro e silício. São elementos que aumentam a formação de incrustações e formações de pedra. Você tem essa experiência já conhecida nesse meio aí. Pedrinho, só aproveitando o gap aí, nós já vivemos situações de eu não viver assim, mal presenciar e estar junto, de você ter que parar a caldeira por superaquecedor totalmente encrustado com pedra. Formar aquelas pedras no meio da serpentina, e o pior de tudo, é pedra que não se rompe. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar a caldeira, esfriar a caldeira e lavar com água para dar o choque térmico para se romper com aquela pedra. Então, quando você fala aí da palha da cana, foi um assunto muito interessante nessas épocas, porque todo mundo partiu para isso. Você lembra disso? A maioria das empresas, não, nós vamos aproveitar. Tinha umas que fazia compactação, embalava a palha, trazia para a usina, chega lá, fazia aquele blend com o bagaço. Teve empresa de até comprar picador de palha, para picar a palha para misturar no bagaço. Então, o que aconteceu? Todo mundo partiu, mas poucos tinham conhecimento desse assunto que você abordou, que a cinza era um crime para a caldeira. Nessa época, Donizete, a gente teve muito problema. Até que a gente descobriu isso, a gente teve muitos clientes que reclamou disso, que o soprador não estava limpando.
Até então, a gente estava trabalhando de forma diferente e com menos sequência. Então, o soprador numa usina caldeira de biomassa, se soprava a cada 8 horas, era o suficiente. A partir do momento que começou essa palha, não dava conta de limpar 4 horas. Então, a gente precisou aumentar a sequência de limpeza. Então, tem usinas hoje aí, a cada 2 horas entra com o soprador para fazer limpeza, dependendo do tamanho da caldeira, devido a esse problema ainda que vem do campo. Mas isso foi um problema, até que a gente descobriu foi mais descobriu primeiro, né? Depois que a gente descobriu primeiro, aí beleza, achou a solução. Hoje mesmo, as caldeiras estão instalando os sopradores retráteis. Inclusive, a gente já tem vários sopradores retráteis de 180 graus. Eles estão colocando na frente da fornalha. Porque mesmo com toda a tecnologia, com toda a frequência de sopragem, você pode falar melhor disso, o que vem da vinhaça, o produto que coloca na vinhaça, reflete no bagaço da cana. Então isso incrusta com muita facilidade na frente, ali da hora que passa a curva da fornalha que vem para a tubulação ali no super, nessa região está acumulando muita sujeira. E o soprador ele fica um pouquinho recuado, fica na outra parte. Então agora a maioria das caldeiras estão instalando sopradores nessa área. Dependendo do tipo da caldeira, quando você entra com um soprador 360 graus, ele gera uma turbulência na queima. Então, você tem dificuldade com a entrada de ar. Então, quando você entra com o soprador, o operador tem um pouquinho de trabalho ali para deixar a caldeira estável. Então, a gente desenvolveu o soprador 180 graus. Então, ele só sopra a favor do fluxo dos gases. Então, do lado que tem que limpar. Não tem necessidade dele jogar vapor na fornalha. Então, é um novo conceito aí, vários clientes, a gente vendeu vários equipamentos com 180 graus no soprador retrátil para estar fazendo essa limpeza aí. Entrando na parte técnica aí, do negócio, falando em caldeiras, Donizete, você que tem uma ampla experiência aí, vamos falar um pouquinho de eficiência, né? De um dos maior principal equipamento aí, o coração, né, de uma indústria, que é a caldeira. Fala um pouquinho para nós aí da parte da eficiência aí. Eficiência de caldeira, quando você se pega em termos de balanço térmico, todo mundo tem o mesmo conceito, né? O que é? Todo mundo quer ter um bom balanço térmico. Agora, assim, cada gestor, né, é um assunto bem polêmico isso aí, porque cada gestor tem uma característica, uma forma de trabalhar e uma forma de avaliar a eficiência da sua caldeira. Então, assim, eu venho de uma geração que é o seguinte: primeira coisa para você ter, que eu priorizo muito, o que é o coração da caldeira? Todo mundo, às vezes, as pessoas falam, é um feixe tubular, é um superaquecedor. O carro-chefe de uma caldeira é o grelhado. Se você não tem um grelhado numa condições boas, que ele performe legal, que ele tenha uma boa pressão de ar embaixo da grelha, um ar primário, que ele não tenha um ar secundário fazendo a cortina dentro de uma fornalha, você tem uma perca muito grande de eficiência de caldeira. Você não vai queimar legal. Então, a partir do momento que você não queima legal, tem 2 conceitos. A gente se diz assim, você ter a combustão ou você fazer a incineração, né? Tem muitas empresas ainda que incinera bagaço, né? Você vai lá, o cara tá com 600 quilos por tonelada de vapor, né? Então, é incinerar bagaço. Hoje nós estamos com 420, né? De caldeira de 21 quilos. Então, o primeiro é o grelhado. O segundo é o superaquecedor. É o cara que te mostra o resultado da sua caldeira, esse cara. Aí que a gente entra. Imagine você chegar numa caldeira que você não tem um soprador retrátil que limpa essa caldeira, que limpa o superaquecedor. Você está tendo uma combustão ali, você está tendo uma saída de gás e você não tem troca térmica, porque seu super está tudo encrostado. Ele estando encostado, o que você vai fazer? Você vai matar a planta para frente, porque você vai deixar de ter, qual que é mais legal, igual o Pedrinho falou, você ter uma temperatura de vapor a 320 na sua turbina ou você ter um vapor a 260, 270, que é um vapor praticamente condensado, né? Então, eu vejo assim, eficiência de caldeira para mim, primeiro passo. Vamos começar do princípio básico, que é o grelhado. Primeiro é o grelhado. Segundo, vamos para o superaquecedor, que é o cara que vai ditar a produção da sua caldeira e se você está produzindo um vapor com qualidade. Porque a partir do momento que você não produz um vapor
com superaquecido legal, que vai partículas de água, que é um saturado, o que vai acontecer? Você vai causar vários danos para frente. Você imagina, eu já presenciei turbina de gerador trabalhar com 250 graus. Ou seja, o dreno do gerador trabalhava derramando água. O que acontece? Você arrasta o produto químico para frente. Então você vai levar a soda, você vai levar o sulfito, você vai levar o PQ36, você vai levar o eliminador de dureza, você vai levar a sílica, tudo para a turbina. Aí o que acontece? Encrosta na paleta da turbina e vai chegar uma hora que vai danificar a turbina. Então, existe uma cadeia na nossa lógica de eficiência, Wellington, quando a gente se fala de eficiência. Então, vamos começar do princípio. Primeiro passo, qualquer lugar que eu chegar, qualquer empresa que eu chegar, que eu espero que eu não quero mais chegar, que eu quero aposentar onde eu tô, então... Vai ser difícil. Eu espero que, né? Eu espero que eu não saia mais dali, que eu quero aposentar ali. Então, é o quê? É primeiro você fazer um pente fino no grelhado. Como tá as condições do meu grelhado? Tá bom? Tá. Vamos partir para o conjunto de pressão do princípio. Da onde? Vamos lá para o superaquecedor. Certo? Porque você vai entender que é uma cadeia fechada. O Pedrinho sabe muito bem disso. Você faz uma troca térmica boa no super, você vai emitir, você vai consumir menos vapor na turbina, porque você vai ter um vapor com temperatura mais alta. Você vai conseguir manter sua pressão mais estável, porque você não está arrastando do seu balão. Certo? Você não está arrastando o seu balão, você não está levando água para frente. O que acontece? Você passou do super, se você tem um soprador da Proter lá, um retrátil, soprando legalzinho com 12 quilos, limpando, fazendo o ciclo completo, a operação é importantíssimo nisso, porque não adianta você ter uma tecnologia, mas você não trabalhar a tecnologia que você tem. É a mesma coisa de você falar assim, eu vou te dar uma Ferrari, Donizete, e você vai daqui para São Paulo para mim. Será que o Donizete sabe manusear a Ferrari? Então, todo mundo que está na equipe tem que ter ciência de que forma foi instalada a tecnologia, conhecer o equipamento que ele tem dentro da planta dele, dentro da caldeira dele, o funcionamento do equipamento e mais importante, no meu ver, é saber a função que o equipamento desenvolve e o benefício, o resultado que ele te entrega. Aí sua tecnologia vai funcionar. Porque é muito fácil pôr um soprador lá, aí depois eu ligo toda hora para o Alexandre, não, minha caldeira tá suja. Aí vai igual encontro que nós estávamos falando agora há pouco, né? O soprador tem que soprar com 12, tá soprando com 5. Sim. Né? Aí eu tô perdendo. Quando você tem esse conjunto completo, você vai ter uma boa troca no feixe tubular, vai ter um bom desenvolvimento no seu feixe tubular, e esse gases que passar, ele vai lá no seu pré-ar que vai pegar seu economizador, depende da caldeira, se for em cima o pré-ar, pega o economizador embaixo, se for inverso, ao contrário. O gás que sai lá, que teve uma boa troca térmica, que não prendeu dentro do seu equipamento, ele vai aquecer sua água que vai voltar para o seu processo. Olha o que é uma eficiência. Então é importantíssimo que a gente tenha ciência dessa eficiência, porque eu já ouvi muito, e não é pouco. Essa semana, tá com uns 20 dias atrás, eu fui dar uma palestra, e no decorrer de uma palestra, né, não era nem sobre isso que a gente tava falando. Levantou um rapaz e falou, Donizete, mas eu ponho ele lá e não funciona, né? A primeira pergunta que eu fiz para ele, falei, você acompanhou o equipamento? Você tem conhecimento do seu equipamento que você instalou? Ah, alguém me falou. Não, eu tô perguntando se você tem conhecimento. Você sabe qual que é a função do equipamento na caldeira? Ah, mais ou menos. Você sabe qual o benefício que ele pode te trazer se você estiver operando nas condições legal? Então, é um conjunto que vai voltar lá do começo. Tá? Se você não tem uma boa troca térmica, você vai matar seu economizador lá atrás. Né? Vai prender sua caldeira, vai trabalhar positivo, vai acabar com os equipamentos, vai acabar com proteção, vai acabar com tudo. Então, é assim, a importância, eu vejo assim, né? Opinião minha, Donizete. Eficiência, você tem que começar a casa do alicerce. Você não começa a casa do telhado para trás, você começa do alicerce. Então, o alicerce é grelhado, é superaquecedor, é feixe tubular, e você vai medir sua caldeira. É super importante, Wellington, pelo menos uma vez por semana,
a pessoa responsável pela caldeira tem que ter alguém que ir lá medir o gás na saída da sua caldeira. Quanto está entrando? Como você se mede uma troca térmica? Uma eficiência de uma caldeira? Vai lá, vai medir. Olha, está entrando antes do super, eu estou com tanto. Na saída do feixe tubular está com tanto. Você vai entender o quanto você está tendo de troca térmica e você ter um relatório, que nem eu costumo dizer, é o cara anotar e ter um histórico. Ah, na segunda-feira eu medi, meu gás estava entrando com 700, um exemplo, tá? Tá entrando com 700, tá saindo com 350, tô tendo uma troca térmica de tanto. Ah, na quinta-feira tá entrando com 700 e tá saindo com 550. Então, não tem mistério, tem coisa diferente. Uhum. Então, o importante para você medir um equipamento é você ter histórico. Você tem que ter história do seu equipamento. Não precisa ser todo dia, mas na minha gestão, pelo menos, uma vez por semana, a gente faz essa avaliação de fazer um mapeamento na caldeira para entender como está a eficiência da caldeira. Porque é muito fácil a gente chegar aí e achar culpado em certas condições. Mas como é que nós estamos operando? Sim, com certeza. Donizete, eu acho muito importante a pessoa entender para que serve cada equipamento. Nós da Proter, eu estou indo agora mês que vem para o Nordeste, então a gente tem 4 clientes que a gente vai treinar esse pessoal. Então, operador, mecânico, lubrificação, que é muito importante. Muitas vezes tem a quebra do equipamento por falta de lubrificação. Então, a Proter é cliente, a gente faz o treinamento para a pessoa sem custo. Se for necessário, dependendo do tamanho da empresa, tem que levar um protótipo, a gente leva um protótipo lá, faz o funcionamento para explicar o conceito. A partir do momento que a pessoa conhece para que serve o equipamento, ela vai cuidar melhor e vai fazer funcionar. A gente falou antigamente que não tinha tecnologia, eu lembro que os sopradores saíam com apito, porque o encarregado estava na sala e ele tinha que saber se o cara estava lá fazendo a operação. E muitas vezes era de corrente, era manual, então o cara passava a corrente, o condensado caía em cima dele, então não se prezava muito com a segurança antigamente, né? Então se colocava um apito. Então toda vez que ele funcionava, esse apito ia longe pro cara, opa, tá funcionando, tá soprando. Porque ele não passava o conhecimento pro operador, qual que era a importância do soprador. E muitas vezes o cara, não sei, não tem necessidade na caldeira não, deixa pra lá. Então, assim, a partir do momento que começou a se treinar, o pessoal começou a estudar um pouco mais de processo e conhecer um todo do geral, mudou um pouco a política, então ficou melhor, vem eficiência, tem ganho, economiza em custo e assim por diante. Então, é muito bacana, tá? Então, você lá também, um dia que você quiser, pra gente ir lá fazer um treinamento com a equipe lá, é só marcar que a gente estamos lá. Não, falar com o pessoal. Não, com certeza. Isso é super importante, o Alexandre, o Wellington. Eu acho que o trabalho, o diferencial que fez vocês explodir no mercado foi isso. Primeiro, você vender um equipamento e você dar assistência para o equipamento. Mais importante do que você dar assistência para o equipamento é você preparar quem está comprando seu equipamento. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você vê o dono da empresa dentro de uma usina, dentro de uma indústria, acompanhando o equipamento, acompanhando as pessoas que estão operando, isso mostra o compromisso da empresa, né? Eu falo assim, a gente falou aí, até passou, vou voltar um pouquinho atrás, né? Quando você fala que o Pedrinho é um carro-chefe da empresa, né? Isso mostra o compromisso que a empresa tem com os valores. Porque tem muitas empresas, quando a gente vai ficando com uma certa idade, aí vem aquele monte de jovem, né? Aí acha que os velhos já não servem porque não acompanhou a tecnologia, né? Então isso mostra o compromisso que vocês têm primeiramente com a empresa e com os parceiros com que vocês trabalham. Porque quando se vê chegar um Pedrinho lá, pode ter certeza que vai ser diferente, né? A confiança que a gente tem. E confiança, você não se compra. Não compra, né? Desculpa. Não compra. A gente adquire com o tempo, conhecimento da pessoa. Então, confiança é um alicerce para a parceria funcionar. Isso é bacana. O Pedrinho mesmo, esse tempo atrás, a gente foi num cliente que passou várias empresas lá e não sei o porquê não contataram a gente. E aí começou a ligar para os fabricantes de caldeira, para consultor. Quem que é o cara para resolver o problema do soprador de fuligem? Esse cara é o Pedrinho, meu amigo. Se o Pedrinho não resolver, você esquece. Tanto foi eu, o Pedrinho lá, né? A gente foi lá fazer a visita pro cara e
A gente resolveu em 2 horas só de olhar o equipamento, escutar o barulho e falou: o problema é tal. Então é bem gratificante, né? Pela experiência, isso leva tempo. Leva. Então a gente vai aprender a vida inteira e vai morrer burro, né? Vamos dizer assim, porque tá sempre aprendendo. Então leva um tempo. Hoje é tranquilo, é fácil. Eu aprendi com os melhores, né? Então o Pedrinho nunca teve problema de ensinar, sempre que com a experiência dele, tá acontecendo isso, verifica isso, esse equipamento tá fazendo tal barulho, o que pode ser? Então, nunca teve problema de ensinar e estamos juntos na caminhada até hoje. Inclusive, é aniversário do Pedrinho hoje, tá? Parabéns. Aí, Pedrinho, parabéns, né? Obrigado. Uma honra estar com você aqui, né, no seu aniversário. Aí, né? Nós que falando sempre aqui de tecnologia, de todo o processo, né? O que surpreende às vezes é que nós que rodamos aí o Brasil todo, né, Alexandre? Surpreende que ainda existe caldeiras, Donizete, que operando sem um dos principais acessórios, né? Você que é um gestor de visão, que sempre defendeu, né, a parte operacional desses principais acessórios aí, que tá junto aí, trazendo eficiência para a caldeira, enfim, o item importante, a troca de calor, né, onde você fala. Eu queria trazer aí um pouco a parte do consumo, né? Que às vezes a gente se depara com esse negócio de que a minha caldeira tem soprador lá, mas não roda não preciso, a caldeira está operando da mesma forma. E aí, como é que tá o consumo, né, disso tudo? Como é que tá o combustível, né? Hoje, vendo aí que vários lugares ainda compram, né, combustível para poder rodar, para poder cumprir as metas aí operacional. Fala um pouquinho para nós essa parte aí de consumo, da importância desse equipamento aqui. Você tocou num assunto que é polêmico, e eu gosto de coisa polêmica. Eu sou um cara que eu gosto de coisas polêmicas. Nós vivemos uma era, né, que antes de cogerar, sobrava um ermo de bagaço, né? Quantas usinas deu bagaço de graça para tirar, né? É verdade. Quantas usinas deu isso? Eu falo porque é da nossa época, a gente viveu isso daí, né? Aí começou a cogeração, né? Aí todo mundo começou a correr atrás do quê? De consumo de bagaço. Então, assim, é um assunto polêmico, porque assim a gente volta um pouquinho, né? Primeira coisa, quem dita a regra de um consumo de bagaço, primeiro é moenda, né? O fornecedor da caldeira nada mais é o seguinte, um cliente. Então ele é um cliente por parte e fornecedor por outro. Você vê que situação complicada do cara da caldeira, né? Ele é cliente, né, da moenda e fornecedor por processo. Então, primeira coisa que consumo. Se sua moenda tá trabalhando legal, tá extraindo legal, tá te mandando um bagaço com umidade legal, né? Tem um PSI legal, você vai ter que trabalhar só em cima da sua caldeira. Agora, quando você entra, que nem foi ditado aqui, cana de vinhaça, né? Uma cana muito fibrosa, pra gente que é do setor, todo mundo sabe. Hoje já não tem mais tanto isso, porque a vinhaça já não está sendo mais uma vinhaça localizada. Veio aí também uma tecnologia, né? Da tecnologia dos noninos. Hoje já leva a vinhaça para tudo quanto é canto, então já não tem mais aquela área que nem era tudo em volta da usina. Na hora que falava assim, vamos moer cana de vinhaça, o cara da caldeira chegava a dar um frio na boca do estômago, né? Vai começar o sofrimento. Porque é uma cana mais fibrosa, é mais rica em potássio, né? Uma cana que a moenda não consegue ter o mesmo desempenho, porque, um exemplo, você tem um traçado na moenda para 14 de fibra, tem cana que dá 16, dá 17, então a moenda não consegue ter aquela performance de tirar tudo, de espremer legal, aí a umidade vai lá em cima, sua caldeira fica mais difícil. Mas dentro das condições normais, a combustão da caldeira ela vai ditar o seguinte. Primeiro, é o que a gente falou. Como está a sua questão de pressão de ar primário? Então, sempre a gente tem que acompanhar isso. Se todo mundo tiver essa expertise de, minha caldeira começou a acumular. Principalmente quando você tem ventilador, que é no dumper, né? Hoje já se mudou muito. A maioria das usinas, os ventiladores são nos inversor. Acelera, desacelera de acordo com a combustão. Mas da minha época, da época do Pedri, era tudo dumper. Primeiro fator. Dumper já tinha uma dificuldade muito grande. Ele travou, ele já não abre.
Ou às vezes ele trava aberto demais, ele não volta. Ou ele travou fechado e não vai. Então, para você achar um meio termo, você tem que trabalhar muito em cima. O que eu trago da minha experiência? Eu sempre procuro a medir a minha pressão que eu estou tendo. Eu tenho meu grelhado, eu sei quanto eu preciso de pressão debaixo dele. Então, sempre eu vou medir a pressão do meu grelhado. Hoje tem vários aparelhos no mercado que pode, né, tá te dando esse benefício. Você vai lá, põe a sonda na fornalha e você mede a pressão que está lá. Né? Outros mediam no próprio ventilador. Você faz um adaptador, você mede a coluna barométrica lá, pum, você já sabe quanto está dando pressão. Tendo pressão, você tendo uma boa homogeneização do bagaço, do oxigênio com a temperatura, cara, é o fator principal. Você tem que parar de incinerar. Vamos queimar o combustível, tá? Quando você queima o combustível, cara, a coisa mais linda é quando você chega lá, caldeira de baixo, que é o que nós estamos trabalhando hoje, você vê a grelhinha, aquele pouquinho de bagacinho queimando. Agora, suspensão. é quase a suspensão, não vou falar suspensão porque não dá, mas você vê aquele foguinho amarelinho que eu brinco com os operadores, vai ter que usar óculos escuros, senão vai queimar as vistas, né? Então, você está fazendo uma boa combustão na sua caldeira. Mas o que ajuda você a economizar bagaço? Primeiro, nós vamos falar um tema lá na frente que poucos ainda dão importância, tá? Que é o fator do condensado. Mas quando a gente fala lá que você está ganhando temperatura de água, cara, é o fator principal. Quanto mais água fria você põe, mais bagaço você se queima. Você entendeu? Então, agora também não adianta eu ter lá uma água que nem tem muitas aí empresas ainda que faz, você vai lá e injeta um monte de vapor no desaerador que não consegue nem fazer a degazagem porque você não tem um alívio suficiente. Aí eu vou pôr água quente, né? E você está incinerando bagaço. Então, combustão é um conjunto. O que acontece? Você tem que ter uma boa queima na fornalha, mas atrelado a isso, você tem que ter uma boa troca. Imagine, quanto menos você troca, mais você vai ter que pôr para aumentar seu poder calorífico. Então, isso é a mesma coisa que A mais B vai dar bar. Você entendeu? Então, se você tem uma boa troca térmica, aí é o que nós vamos voltar lá no super. Você está com o super entupido. Você não está tendo troca térmica. Bagaço, vamos queimar bagaço. Para você tentar buscar aquilo. Então, aí que entra a importância de você ter um conjunto completo, trabalhar no conjunto completo, tá? Então, caldeira não é só monitorar a fumaça, né? Caldeira, você se monitora a combustão, você se monitora a troca térmica e você acompanha seu balanço energético. É lógico que nós vamos olhar para a fumaça, que nós estamos falando de impacto ambiental. Porque quando você não queima, se você não tiver um bom secundário, para onde vai? Vai arrastar os não queimados. Aí vai acontecer o quê? Que nem você acabou de falar. Enche o seu screen, que é aquela tubulação atrás, aí você tem que pôr soprador, tá? Por quê? Porque você não está queimando, os seus não queimados é muito grande e a sua caldeira está arrastando. Então é um conjunto completo e eu priorizo muito combustão, porque o consumo se norteia através de combustão. E me incomoda, cara, quando eu tô lá que minha caldeira começa a dar 2.3, 2.2, aquilo me incomoda, né? Então, gestão de caldeira tem que se incomodar com o número, tá? Ah, eu tô com 2.4, daqui a pouco a 2.3, 2.2. Opa, não vamos esperar chegar no crítico para ir lá acudir. Tá? Nós estamos falando de um ano atípico. Choveu bastante, pouco bagaço em estoque. O bagaço, ó, vai dar um boom, né? Ah, não vamos cogerar, que a geração vai cair, mas em contrapartida, o bagaço vai dar um boom, né? Eu vou falar que, assim, lá no começo de março, vendendo bagaço a 20. Já tem lote vendendo a 60. Daqui a pouco vai ter lote a 150. 2021 teve bagaço chegar a R$400, né? Então, a importância de equipe de caldeira tem que estar muito atenta ao consumo. Cara, toda equipe de caldeira, de mamana caducano, na minha visão, tem que entender sobre número de consumo. Todo dia, isso é obrigação da liderança, sentar com a equipe e mostrar números. Nós trabalhamos lá com a lousa, né?
Todo dia de manhã, o líder chegou às 7 horas, ele abre as análises, abre os dados, vai lá na lousinha, risca tudo, todo mundo vai entrar nessa linha e vai entender por que aconteceu aquilo, tá? Porque quem não vê números, daqui a pouco vai ficar difícil sobreviver. Com certeza. Porque nós estamos vivendo uma era de achar pelo em ovo, tá? A tecnologia ajuda? Ajuda, mas tem que ter alguém que faça a tecnologia funcionar. O que vai adiantar, né? Um exemplo, eu pôr seu soprador da Proter lá e eu operar um dia por semana. Não adianta nada. Não vai adiantar, né? Então não adianta, eu não tenho bagaço, não tenho, mas o que você está vendo de número? O que você está buscando? Então, tem que buscar metas e arrochar a meta. Esse ano nós fizemos 2,4, nós temos que melhorar. Esse ano nós vendemos 70 mil toneladas de bagaço. Esse ano a meta já não é mais 70. Tirando os intempéries do tempo, não é mais 70, nós vamos vender 80. Tá? Buscar número. Uma coisa que é super importante para consumo é ciclo de concentração. Quanto mais você concentra, ou seja, quanto menos descarga você dá na sua caldeira, menos você está trocando água, menos bagaço você vai consumir. Esses dias eu fui numa empresa dar uma palestra, aí eu perguntei assim, mas quanto está o tempo de descarga? Nós está bem. Mas bem quanto? Cada 30 minutos nós estamos dando uma descarga de 5 segundos. Né? De 10 segundos, desculpa. Falei, você não está bem. Da onde eu venho, nós estamos dando uma descarga a cada 240 minutos. Você entendeu? O que é o dinamismo do negócio? Uhum. Então, tem que se entender que quanto mais você trocar a água do equipamento, mais você vai ter que pôr temperatura. Não tem segredo, é entrando e saindo. Entrando e saindo. Então, eu tô pondo lá, tô trocando, tô tirando água, tô pondo água com menos temperatura. Tô pondo água com menos temperatura. Vai se usar mais bagaço. Aí muitas vezes fica correndo. Mas é isso. Não, é o soprador que não tá limpando. Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Aí, né, chama o Alexandre, o Hélio chega lá e fala, não, vamos parar a caldeira. Mas o super tá limpo. Mas nem porque nós lavou. Tá se enganando a si mesmo. Né? Então, fator é grelhado, ciclo de concentração, você acompanhar a análise, quanto eu estou tendo de umidade, quanto está dando meu PSI, Conjunto. e vai fechando o ciclo. Quando você se fecha um ciclo, pode ter certeza que bons resultados vai vir. E mais importante de tudo, ninguém faz nada sozinho. Quando eu falo que toda equipe tem que saber, porque imagine se só o Donizete soubesse, o Donizete ia conseguir estar aqui hoje? Não ia, tinha que estar lá, morar lá, fazer igual o Pedrinho citou o exemplo. Foi lá, teve que pousar dentro da usina, no hotelzinho, né? Toda usina ia ter que ter um hotelzinho para a gestão pousar. Então, por isso que toda equipe tem que saber o que está fazendo e qual que é o desaforo que o equipamento dele aguenta. Com certeza. Inclusive, o soprador ajuda a economia do bagaço também. Não sei se o Pedrinho pode nos ajudar. Eu me recordo, eu não esqueço até hoje, né? Me corrija se estiver errado, Pedrinho. Ele falou que cada tonelada de bagaço é 24 kg de cinza, é isso mesmo? Fizemos um cálculo, né, Pedrinho? Primeiro, antes de mais nada, eu fico lisonjeado de vocês falam sobre muito meu nome. Para mim, não me sinto como um protagonista. Eu, como o Donizete citou, só o Pedrinho não foi nada. Se a gente não tiver pessoas que caminham do mesmo ritmo como com o nosso pensamento, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu posso estar. Então, o legado vai ficar aí. E nós somos responsáveis nessa parte de passar o legado aí para seguir adiante, né? Então, para essa questão, Alexandre, eu notei umas anotações aqui, o Theo Donizete me corrige aí, né? Se tiver alguma coisa fora disso aqui. Uma tonelada de bagaço, ela gera em torno, aproximado de 25 quilos de cinzas. Correto, Pedrinho. Né? Isso considerando aí o bagaço
50% de umidade, né? 50%. Então, assim, é, um exemplo que eu posso citar, uma caldeira de 200 toneladas de vapor, ela pode consumir cerca de 75 a 100 toneladas de bagaço por hora. Nesse quesito, então se você tem uma caldeira de 70 toneladas de bagaço, você vai gerar 1.750 quilos de cinza, que em um dia vai dar 42 toneladas de cinzas. Então você viu o total de cinza acumulada que gera uma produção de uma caldeira de 200 toneladas. Ô, Pedrinho, isso... Se me corrija se eu citei alguma Não, coisa. você tá correto. Alguma coisa estranha aí. Isso é digno de aplausos aí, sabe por quê? Eu falo assim, quando eu cheguei na Diana, eu comecei um trabalho na empresa anterior, mas eu não fui tão a fundo nesse quesito. Quando nós chegamos na Diana, ainda não existia tratamento de fuligem. Existia aquelas caixas que trabalhava, saturava, limpava, e como tem muitas empresas ainda que tem. E nós montamos um sistema de fuligem, né? Montamos um sistema de fuligem. E um dos fatores que me despertava era eu cubicar isso. Era eu cubicar isso, porque eu queria. Eu já tinha visto o Pedrinho me falar isso, outra pessoa me falou isso, e eu falei, cara, eu preciso cubicar isso para me entender, porque eu, né, até brinquei, eu falei, posso ser que eu vou ter que ir lá e trucar no Pedrinho, né? Então, quando montou o sistema de fuligem, você pega tudo, aquela lavagem que você faz da fuligem, né? Você passa numa peneira, você peneira, aí você joga no decantador a água, aquela fuligem saiu por cima, aquela cinzinha mais grossa, vai já pro filtro, desce no decantador, você bombia como lodo, você passa numa esteira desaguadora, onde você suga a água, você reaproveita a água, e sai a cinza na frente. Aí eu peguei toda aquela cinza e levei para o laboratório. Aí a umidade dava alta. A umidade dava de 70 a 85, por mais que saía. Eu falei, cara, não dá para me confrontar porque a umidade vai me atrapalhar. Eu entrei em contato com a empresa, né, que chama Mecate, e nós alugamos um compactor. É um equipamento que eu ponho na frente da esteira de fuligem, onde saía a fuligem, tá? E ele pegava essa fuligem, ele espremia, tirava quase 100% da umidade, porque de 85 caía para 22 de umidade, para me entender, para me cubicar essa cinza. Cara, uma surpresa fenomenal. Não deu 24 não, Pedrinho. Deu 25,2 kg de média. Tá? Então, isso eu posso falar com propriedade, que o Pedrinho falou aí, porque não foi ninguém que me contou essa história. O Pedrinho falou isso, e isso nós viveu de fazer isso. E vai ter gente da minha equipe, pessoas que foi visitar lá a Diana, que viu esse compactor lá, e eu mostrei todos os números. Teve pessoal da unidade da Cooperval, Zé Luiz, que foi lá, teve o pessoal de outras usinas que foi. E eu fiz a questão de apresentar esse número, porque é um número, Pedrinho, que pouca gente sabe disso. Tem poucas pessoas que sabem disso aí. E o pior, tem muitas pessoas que duvidam desse número. Então tá aí a dica, tá? Quem quiser fazer, quem tem sistema de fuligem, pode fazer, que é um número expresso. Voltando aqui um principal fator aí, Donizete, até mesmo aí para a vida útil aí do feixe tubular. Você já citou um desse fator condensado. Meio um pouco polêmico, né? Mas queria que você falasse um pouquinho aí dessa parte aí, desse principal fator aí também a ser tratado, né? Isso daí, o Hélito, Alexandre, Pedrinho, é uma coisa de suma importância, né? O que acontece? O condensado, hoje é a água mais pura que a gente tem dentro de uma planta industrial, né? É uma água da cana, cara, uma água rica. Água baixíssima em sílica baixíssima, né? Então, dureza, zero. Quando você se fala de caldeira, qual que é a maior preocupação de você pôr na caldeira?
Então, 3 elementos fundamentais para uma caldeira funcionar. Primeiro, é água. Eu, como gestor de caldeira, eu trato a água como o sangue do nosso corpo. Tá? Então, eu tenho um carinho em tratamento de água. É lógico, no decorrer desses 29 anos, eu sou apaixonado por caldeira. E no decorrer da minha vida, eu aprendi com o tempo a dar uma suma importância em água e principalmente água de caldeira. Então, o condensado, primeiro ganho. Água pura. Não tem dureza, cálcio, magnésio, zero. Segunda coisa, sílica, baixíssima, tá? Hoje nós trabalhamos com condensado de 13, 12, 14 de sílica. Para caldeira de baixa, a sílica nós considera aí a incomodar acima de 90. Então, espetáculo. Água. E fora a temperatura. Você recebe uma temperatura lá de um condensado vindo da fábrica de açúcar a 110, 115 graus. Imagine você ter uma água dessa rica em temperatura, que é uma água que acima de 100 graus todo mundo já sabe que está transformando o estado dela, né? E você põe uma água a temperatura meio ambiente, 30 graus, 32 graus. Olha o tanto de energia que você vai ter que pôr para essa água chegar na temperatura de 100 graus, né? Então, condensado tem que ser tratado com carinho. Mas existe a mão dupla. Para mim ter condensado, eu tenho que pôr um vapor de qualidade lá. Então, o que o gestor de caldeira tem que ter? A preocupação do vapor que ele está mandando lá. Porque nada mais você tá injetando um vapor lá e trazendo água de volta. Se você manda um vapor contaminado, o que você vai receber? Água contaminada. Água contaminada, né? Então, o que todos têm que ter conhecimento é disso daí. Quando você contamina uma caldeira, aí o cara vai lá e fala, mas contaminou, beleza. Tá mais ou menos, tá, né? Eu vou virar para a caldeira de volta. Não pode, né? Então, por quê? Porque você vai fechar o ciclo de contaminação de novo. Então, condensado tem que ser tratado com carinho. Quando você tem condensado, vamos elevar o ciclo de concentração. Vamos trabalhar no feeling, né? Nós estamos com 240 minutos para dar uma descarga. Imagine nós, fábrica pode pôr lá de caminhão, se você está com a descarga a cada 10 minutos. O que está vindo está jogando fora. Aí eu falo assim, não, mas não tem condensado. Mas não vai ter mesmo, gente. Nós estamos jogando fora. Agora você começa a ter o condensado é um benefício grande. Você economiza bagaço primeiro, com bagaço. Você já está pondo água lá 115 graus, que é meu caso. 118 graus, já está entrando. Olha a economia de bagaço. Segundo, você economiza produto químico, sequestrante de oxigênio. Você vai dosar o mínimo. Uma temperatura alta dessa dentro do seu desaerador, oxigênio teor, se der, é muito baixíssimo. Você vai dosar o mínimo. Você vai ter uma economia. Para você entender, o nosso planejado de oxigênio, do tratamento químico da caldeira nossa, era 0,21 gramas por tonelada de cana moída. Nós estamos com 0,15. Entendeu? O cara que vende produto químico, ele vai ficar triste com o Donizete, porque o Donizete é chato, o Donizete vai lá no feeling. Entendeu? Então, você põe uma temperatura maior, você vai economizar a sequestração de oxigênio. Você vai dosar o mínimo do mínimo de dureza, porque não tem como dar dureza. Você vai dosar só para fazer a passivação dos seus tubos. Entendeu? É o teor mínimo para passivar seu tubo. Aí você para de dar descarga. Cara, sua caldeira chega no final da safra, você abre lá, tá toda cinzinha, passivada. Então, aí você devolve um vapor de qualidade lá para a fábrica de açúcar. Entendeu? Então, condensado, eu vejo assim que água, quando a gente fala de água, a gente tem que ter o maior carinho possível, porque você reaproveitando tudo esse condensado para a caldeira, você já não vai captar. Então, você já está tendo um ganho lá. Vamos supor que eu gero 190 toneladas de vapor. Cara, você já não está captando 190 metros cúbicos de água, que transformaria, e vamos pôr mais 220, porque você tem sua descarga contínua e a sua descarga de fundo, que você ia ter que dar mais por causa da lama. Então, você já é 220 metros cúbicos de água menos, tá? Aí você faz um trabalho de você aproveitar, que nem caldeira de baixo, condensado VE, que é do pré para caldeira, e o V1. E o V2,
que lá atrás era um vilão, hoje com a tecnologia que tem, de você ter condutivímetro, você ter análise de pH-metro online, você pode usar para a sua planta inteira. Você usa embebição de moenda, que o seu caldo vai mais quente, você vai usar menos vapor para evaporar lá na frente. Você lava as suas esteiras metálicas, que você vai estar lavando com água quente, já não vai dar bactéria, vai ter menos desgaste na sua corrente. Você usa para fazer reposição do seu sistema de fuligem da sua caldeira, você entendeu? Que aí você já tá pondo água lá com pH de 8, você não tá pondo água com pH de 6, 9, 7, você já não vai ter desgaste no lavador de gás. Então, a água dentro de uma planta industrial, seja ela sucroenergética, ou seja planta industrial que você tenha seu condensado, trate ela com carinho. E hoje nós se fala em muito condensado. Antigamente era uma loucura. Hoje não, você tem condensado de pré, você tem V1, você tem V2, você tem V3, tem planta que tem até V4. Olha o montante de água. Nós saímos de 1,7 na Diana, hoje nós está com 0,68 de tonelada de metro cúbico cubicado por tonelada de cana processada, que é água bruta. Entendeu? Foi isso, esse trabalho que fez com que a gente ganhasse 3 PNP. Nossa, que bacana. E o, Parabéns, Master Cana 2024, né? Então, isso tem que ser tratado com carinho, Elton. Para quem nos assiste, que trabalha em indústria, se você não tinha esse cuidado com o seu condensado, tenha cuidado. É a melhor energia que você tem dentro de uma planta industrial. Ela que dita a regra do seu balanço térmico. Bom, acredito que tivemos uma escola hoje, né, Alexandre, Pedrinho. Eu, para mim, tô aprendendo cada vez mais, né? Diante desses mestres aí, né? E, bom, o Donizete também dá palestra, né? Tá aí depois eu deixo o contato dele aqui para vocês também. Ele dá palestra aí de todo o processo aí, operacional, né? Desde já eu agradeço, Donizete, por ter aceitado aí nosso convite. Com certeza vamos estar chamando mais vezes. Alexandre, muito obrigado. Pedrinho, muito obrigado. Ô, Elton, eu só queria fazer uma consideração final para todo mundo que está aqui, que nos assiste, que nos acompanha, para todos que estão aqui na mesa, é o seguinte: o cara que quer colher bom resultado, o gestor que quer ter bons resultados, aprenda uma coisa: faça com que sua equipe se sinta importante. Desde o auxiliar ao diretor industrial. Se tem muitas empresas que cresceu, que está grande, como exemplo da Proter, vou citar o exemplo da Proter que nós estamos falando aqui, é porque a equipe de vocês se sente importante dentro do ambiente que trabalha. Seja desde o auxiliar, escute, deixa o cara participar, dar ideia, participar das direção da empresa, porque quando você tem uma equipe que se sente importante no local de trabalho, pode ter certeza que você vai colher bons resultados. E mais uma vez, ninguém faz nada sozinho. Então, às vezes, aquele cara que você acha que é o menos importante é o cara que vai te salvar em certas situações, tá? Então, parabéns pela forma que vocês têm direcionado a empresa de vocês. Se cresceu e se está onde está, e eu tenho certeza que vai chegar mais longe, porque existe o compromisso e todo mundo é importante dentro da equipe de vocês. Legal, com certeza, eu falo muito isso, né? Quem é os olhos da empresa, quem é a empresa quando está no cliente é o colaborador. Então, o patrimônio maior que uma empresa tem e possa ter é o colaborador. Muitas vezes a pessoa assim, porque o rapaz é ajudante, e aí você está com determinada dificuldade no equipamento, e a pessoa vem com uma mente um pouquinho diferente, mais avançada, né? Essa garotada de hoje aí. E muitas vezes tem aquela pessoa que não aceita uma opinião da pessoa. Não, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? E realmente a gente dá esse valor. Então a pessoa vem para a Proter, ela quer aprender, ela quer fazer um plano de carreira, a gente apoia muito. E assim, quanto mais, que nem o Pedrinho, que a gente se conhece há muito tempo, você leva tempo para formar um colaborador. Então você tem que dar valor para ele, você tem que treiná-lo e tem que fazer parte, tem que se sentir como dono. É o dom de dono, ele tem que falar que ele é dono da Proter, porque só assim ele consegue levar a melhor qualidade para o cliente, ele consegue trabalhar satisfeito, ele gosta.
Então, muitas vezes a pessoa levanta de manhã, nossa, tem que trabalhar, eu sou obrigado. E muitas vezes a gente tenta fazer o diferencial para que eu mesmo, quando eu era funcionário, eu tinha orgulho de levantar às 6 horas da manhã para não vir a hora de chegar no trabalho. Então, eu assumia como dono por onde eu passei. Então, essa é um... E tem que ter valor do patrão, né? Então, a equipe toda aí, não existe empresa sem colaborador, tem que estar todo mundo no mesmo barco, todo mundo engajado. É que nem você falou, é o maior patrimônio de uma empresa são os colaboradores. É isso aí, Alexandre. Obrigado.